para terem o certificado. Tem que preencher, né, um documento aí que o Francisco pediu para vocês poderem ter um certificado. Vou colocar aqui no chat para vocês. Uhum. Então tá, eu vou começando aos poucos, tá, pessoal? E aí vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? A gente pode fazer uma conversa, não precisa esperar eu falar tudo para vocês perguntarem. E aí vocês vão conhecendo um pouco do meu trabalho, de como é que eu trabalho a questão do mindfulness no autocuidado e na transmissão, né? Na transferência da vulnerabilidade à resiliência, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a Centineo me concedeu de falar de um tema que é tão caro para mim, que é essa questão da vulnerabilidade, da resiliência e do mindfulness. É um tema que eu já estudo e já trabalho há alguns anos, e que eu venho aprimorando o jeito como eu olho para essa questão. Tá? E eu acredito que o mindfulness, ele é uma visão muito positiva para a gente olhar para tudo isso, né? Porque o mindfulness, vocês vão entender logo mais, né? Ele traz a concepção de que nada em nós está errado, nada precisa ser consertado. A gente só precisa rever o olhar que a gente está dando para nossas questões e para a vida. Então, é muito bonito essa perspectiva que o mindfulness traz, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou me apresentar para vocês me conhecerem, tá? Eu sou a Cristina Monteiro, eu sou psicóloga, me formei pela PUC São Paulo desde 2007. Em seguida, eu fui fazer psicopedagogia clínica e institucional no Instituto Sede Sapiense, porque eu sempre gostei de estudar tanto a parte de educação, de aprendizagem, quanto a parte da psicologia na área da saúde. Sempre fui apaixonada por psicanálise, estudei bastante, participei de vários grupos de estudo, fiz formação em psicanálise Freud-Lacan, no Instituto de Psicanálise Lacaniana, mas também eu sempre fui muito curiosa por outras formas de ver a vida, né? Então eu fui fazer formação em mindfulness, eu cheguei a ser monitora de um curso de meditação aplicada à saúde mental e bem-estar na Faculdade de Saúde Pública da USP, em 2018. Eu fiz uma formação no programa MBCT, que é o Mindfulness baseado na terapia cognitiva. É um programa que foi oferecido pela Mente Aberta da Unifesp, junto com o Oxford Mindfulness Center. E me apaixonei pelo Mindfulness, né? Isso já faz 5 anos, né? 4 anos, né? E continuei a formação em Mindfulness. E depois eu fui fazer uma especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos na Unifesp, que aí me trouxe uma outra visão também de ser humano. Eu atendi pela abordagem humanista, então é uma abordagem mais filosófico-existencial, e atualmente estou fazendo formação em terapia cognitivo-comportamental, que eu esqueci de colocar aqui. Então, assim, e também não coloquei que eu sou coach em resiliência. Então, são várias formações que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória, porque eu sei da complexidade que é o ser humano, né? Então, a gente continua estudando e continua pensando novas maneiras de enxergar o ser humano, né? Aqui tem o meu site. Inicialmente, esse site era um blog, então dentro desse site tem um blog com vários artigos meus, mas também tem vídeos, tem várias outras informações, tá? Vocês podem depois dar uma olhadinha. E eu começo a minha palestra com essa frase do Rubem Alves, que ele fala o seguinte: não quero porto seguro, só âncora, vela e mar. Âncora para ser meu porto, vela para me levar,
mar, para, no litoral, as minhas ondas quebrar. Então, ele traz a questão de que não existe, né, vamos dizer assim, um porto seguro na nossa vida. A gente tem que ter âncora, a gente tem que ter porto, a gente tem que ter vela, a gente tem que saber lidar com as ondas do mar, saber navegar com as ondas do mar. E essa é a concepção do mindfulness, né? É a gente aprender a lidar com as ondas do mar, a impermanência dos fenômenos, a instabilidade que é a vida, e a gente tem que deixar de querer ter um porto seguro, onde tudo vai dar certo sempre, porque isso não existe, e se entregar mesmo com coragem e com responsabilidade para aprender a navegar. Tá? Deixa eu ver aqui no chat. Ok. Aí eu trago essa questão aqui, né? Hoje em dia, o que a gente mais tem, né, pessoal, são distrações, são excessos de estímulos, né? O barulhinho do WhatsApp, as redes sociais que nos puxam o tempo inteiro. E as distrações, elas são inimigas da nossa mente saudável. Então, geralmente as pessoas falam, eu não estou bem, eu vou me distrair, vou sair, vou fazer alguma coisa, vou pensar em outra questão. Mas, na verdade, as distrações, quando elas são conscientes, quando você toma uma atitude, vou sair desse momento, vou fazer outra coisa, é diferente. Mas quando a gente se permite estar o tempo todo distraído, disponível para esse excesso de estímulos, a gente está contribuindo para que a nossa mente seja extremamente agitada e estressada, tá? Então, por mais que a gente não possa mudar a realidade externa, a gente tem que começar a perceber o quanto que a gente cede para essas distrações e para esse excesso de estímulos, tá? Além disso, a nossa mente ela já tem uma tendência a remoer o passado e também ficar focada em preocupações futuras. Então, é muito fácil a gente se perder nos devaneios, e é muito sedutor a gente ficar viajando, pensando, nossa, como é que poderia ter sido minha vida se eu não tivesse casado com essa pessoa, tivesse ficado com a outra, se eu tivesse feito aquela outra faculdade que eu queria ter feito há 20 anos atrás e não fiz, né? E quando a gente se entrega também aos devaneios, a gente também se perde nessas armadilhas mentais. Então, o mindfulness, que é a atenção plena, ele traz para a gente a importância e a urgência da gente sair desse contato com essas distrações e com esses devaneios e voltar nossa atenção para o momento presente, para o aqui e agora. E aí eu pergunto para vocês, né? Quando foi a última vez que você parou, que você ficou quieto, quieta, que você desligou seu celular e você parou de se entregar a todas essas distrações ao seu redor? Quando foi a última vez em que você não fez nada? E o que você sente quando você não tem nada para fazer? Então, essas perguntas são para vocês irem pensando assim, na verdade, geralmente, o que vem são inquietações, a gente quer falar, não, eu devo estar esquecendo de fazer alguma coisa, deve ter alguma coisa que eu ainda preciso resolver que eu esqueci, deixa eu buscar, deixa eu entrar nas redes sociais, então, que daqui a pouco alguém já deve ter me respondido. A gente faz de tudo para se ocupar, porque entrar em contato com o nada é bastante desafiador, né? Então, é muito mais fácil a gente se ocupar do que a gente simplesmente aceitar aquele momento de não fazer nada e se entregar para ele, né? E o que o Mindfulness propõe, então, para a gente? Algo que é muito precioso, algo que significa a vida, né? Que é a conexão. A gente está vivo quando a gente está conectado com nós mesmos, com o outro, com o mundo, com a vida, tá? E as mentes extremamente distraídas e com excessos de devaneios, elas são mentes que desconectam a pessoa da realidade. Quando a gente consegue se conectar, a gente consegue ter mais prazer pela vida, a gente consegue ter uma mente mais calma, mais serena e mais estável. Esse é o sentido do mindfulness, a gente tentar navegar para baixo daquela superfície do oceano, que é toda turbulenta, cheia de ondas quebrando para lá e para cá, e descer até as profundezas do nosso oceano e perceber que lá embaixo existe uma estabilidade, uma tranquilidade, uma conexão maior. Tá?
E aí eu faço um pequeno exercício nesse momento, né? Se bem que assim, a gente está aqui no Zoom, mas pelo visto está todo mundo com a carinha fechada, não sei se vocês estão aparecendo, pelo visto não, né? Mas ok. Eu ia fazer uma atividade que é assim, da gente olhar uns nos olhos dos outros por um momento e perceber o que acontece quando a gente simplesmente para e observa alguém. E também percebe que esse alguém também está observando a gente, né? Então, vamos só parar um pouquinho, não precisam ser 3 minutos, mas a gente pode parar um pouco, ficar olhando para essa imagem que está aí na tela de vocês, com vários rostos. E escolher uma única imagem para poder parar e observar. O que será que fez você parar naquela imagem? O que fez você se conectar com aquele rosto? Com aquele olhar? Observe nesse momento a sua respiração e o fluxo de pensamentos que vem na sua mente. A gente se conecta com aquilo que nos é familiar, com aquilo que nos é mais próximo daquilo que a gente está acostumado. Então, a imagem que vocês escolhem, normalmente, ela tem alguma proximidade com algo que faz sentido para você. Tá? Então, a gente se conecta com aquilo que diz de nós, seja positivo, seja negativo. Se vem julgamentos demais na nossa mente, é porque a gente está muito acostumado, né, a lidar com esses julgamentos. Mas a gente aqui no Mindfulness vai se desprender dessa necessidade de estar o tempo todo julgando, caracterizando, categorizando. Tá? E o Mindfulness, ele tem várias metáforas que eu adoro, né? Eu falei dessa do oceano, mas também ele traz a metáfora do céu azul. Então, pessoal, o céu é sempre azul, independente das nuvens, independente da chuva, dos trovões. Quando tem alguma situação acontecendo no céu, a gente sabe que aquilo é passageiro. E a gente sabe que depois que passar, o céu vai continuar sendo aquele céu azul. A nossa mente é a mesma coisa. A nossa mente, ela é estável também. Só que a gente tem contato com os nossos estados mentais, que estão o tempo todo aí em ebulição. Vem a tristeza, vem a alegria, vem a raiva, vem um pensamento, um julgamento, a gente fica para lá e para cá que nem um macaquinho de galho em galho, e a gente acha que a nossa mente é aquilo, que a gente é aquilo, né? Nem que a nossa mente, a gente acha, eu sou assim, eu sou agitada, eu sou, né? Não, você, na verdade, está se deixando levar por esses eventos mentais que a sua mente te apresenta. Só que se você parar de se conectar tanto com esses eventos mentais, você vai perceber que eles são passageiros e que eles não são tão verdadeiros quanto a essência da mente, que é sempre azul, vamos dizer assim, como o céu, ela é sempre daquele mesmo jeito, né? Mas isso é um treino. Mas a gente precisa ter essa consciência que está sempre ali o nosso céu azul. E tem uma coisa que eu acho interessante, porque é o seguinte, no Mindfulness a gente trabalha muito com psicoeducação, né, nos programas de Mindfulness. Mas a mente mesmo, ela não tem linha, é tudo meio que misturado, os conteúdos se misturam em menos de 1 segundo. Então, mente e cérebro são totalmente conectados. E quando alguma coisa acontece, o nosso cérebro já resgata toda uma experiência e já traz para o momento presente, né? Eu pus aqui essa cena do Divertidamente, né? Que foi um filme feito por um neurocientista, e ele mostra exatamente isso, né? A alegria conecta a gente com lembranças alegres, a tristeza vai nos conectar com lembranças tristes, e aquilo já volta para o presente com toda a força. Mas quando você começa a entender os padrões mentais e a continuidade dos padrões, você para de se entregar 100% para isso. E aí você fala, peraí, eu estou vivendo isso daqui, eu tive essa emoção, mas o resto eu criei em cima dessa situação.
Então, quando você começa a perceber as criações mentais que você faz em cima de cada situação, você deixa de ser vítima dos seus processos mentais e passa a poder escolher se você quer ou não se conectar com eles. Esse é o grande passo do mindfulness. Diversas mudanças geram ameaças, dor, angústia e sofrimento. Por exemplo, quando a gente tem sensação de ansiedade, de ameaça, e aí toda uma instabilidade neurológica começa a afetar a nossa estabilidade emocional. Então, percebam que cérebro e mente, eles vão caminhando juntos, eles estão totalmente conectados. E aí, aquilo que acabou de passar, aquela angústia que você acabou de viver, o cérebro tenta se conectar com ela, se agarrar a ela. E por que que isso acontece, né, pessoal? Porque as experiências negativas, elas tinham lá atrás, na nossa formação, os homens das cavernas, lá atrás, um sinal de é seguro você gravar uma experiência negativa, porque aí você evita passar por aquilo novamente. Então, o cérebro registra. Só que isso foi muito além de uma questão de sobrevivência e passou a ser um apego ao sofrimento. Então, é importante a gente ter essa consciência, que nós somos apegados ao sofrimento. Então, quando a gente vivencia uma experiência ruim, a nossa mente acessa vários ciclos viciosos, vai aumentando aquela experiência, e aí a pessoa começa a ficar reativa, começa a reagir sem pensar, inclinada a ver tudo de uma maneira negativa, né? E aí eu coloquei essa imagem da roda gigante, que a gente fica girando em círculo, a gente não consegue sair disso. A gente fica preso nessas tendências negativas, aí essas tendências intensificam emoções desagradáveis e com isso vai aumentando o nosso julgamento da nossa mente. Vejam como é um processo complexo que vai aumentando e aumentando e aumentando. Uma outra imagem que a gente trabalha é a ideia da areia movediça, né? Você tenta sair daquela emoção, você tenta sair, e quando você vê, você está cada vez mais afundando naquilo. Por que isso, né, pessoal? Porque nós não fomos treinados a lidar com as nossas emoções, com as nossas experiências negativas. Então, a gente fica tentando pensar sobre ela ou fugir daquela situação, e quanto mais a gente usa esses artifícios de enfrentamento ou de evitação, mais a gente se afunda nas experiências negativas e a gente fica preso nelas. Isso traz mais sofrimento, tá? E quando a gente vivencia isso, a gente, na verdade, se desconecta do presente. Por isso que é a doença mental. Doença vem de disease, né, que tem a ver com separação. Quando a gente se separa do real e a gente fica vivendo no nosso mundo interno, a gente começa com a doença mental, a depressão, o pânico, a ansiedade. E aí, quando a gente está nessa doença mental e a gente olha para a vida das outras pessoas, por exemplo, nas redes sociais, a gente acha que todo mundo é feliz, menos a gente. Não, olha só o que essa pessoa está vivendo, olha isso daqui. Tá? Mas, na verdade, aquilo tudo que a gente está vivendo, a gente está aumentando o sofrimento. E além daquela situação, a nossa mente começa a trazer o quê? Filminhos de experiências passadas, carregadas de crenças, que na verdade parecem mais verdades do que crenças, e que constroem uma estrutura neural de sofrimento. Então, muito do nosso sofrimento é a mente e o cérebro se retroalimentando ali. Então, a parte neurológica com a parte emocional. E o passado vem somar com a experiência do presente, com esse sofrimento. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? O que o Mindfulness propõe? Que a Cristina, gente... não tem uma pergunta específica assim, né? Eu acho que vai acontecer aí na apresentação, mas falando tudo isso, eu fico pensando, é só uma ordem mental ou eu não vou pensar mais em tristeza, ponto, desliguei a chave, é isso? Não. Como que é, né? Eu acredito que vai ter alguma coisa aí mais na frente, né? Na verdade, o que o Mindfulness fala para nós? Que a gente tem que aceitar todos os nossos estados mentais, qualquer emoção que vier, qualquer pensamento, qualquer sensação corporal, eles são partes nossas, que a gente tem que aceitar. Quando você trabalha essa aceitação, que na verdade é uma entrega, você aceita que aquilo faz parte da sua realidade e você deixa de lutar contra a realidade. Por exemplo, quando você tem raiva de alguma situação, você internamente está brigando com aquela situação.
Quando você aceita que veio a raiva, por exemplo, você desarma o ego. Você fala, ok, eu estou com raiva, me veio essa reação e tudo bem. E aí o que você vai fazer nesse momento? Você vai desapegar de somar com outras experiências anteriores e de somar com outras questões que vão aumentar o seu processo. Então, esse primeiro momento, que a gente chama de primeira flecha, que é a sensação que vem, a emoção que vem, ela é legítima. A gente tem que validar. O que a gente precisa fazer é não deixar isso aumentar, porque o resto, depois disso, é criação mental. E que a gente chama de flechas secundárias. Então, vem uma flecha primária que causa uma dor na gente, e depois as flechas secundárias é aquilo que a gente cria em cima da situação. Então, o que o Mindfulness vai trabalhar é para a gente desapegar dessa criação de histórias que a gente faz em cima das situações. Ficou mais ou menos claro? Ficou perfeito, muito obrigada. Não imagina. Então, como é que o Mindfulness trabalha? Para a gente treinar na nossa mente. Porque quando a gente começa a entender esse complexo da nossa mente, a gente se vê prisioneiro na nossa mente. E nós somos mesmo prisioneiros da nossa mente. Só que não é porque nós somos prisioneiros que a gente vai se libertar, que a gente vai anular a mente, vai zerar, não vai acontecer nada disso. A mente, ela é muito poderosa. O que a gente precisa fazer é aprender a domar o cavalo da mente. Assim como se você estiver num oceano, você não vai controlar o oceano, você vai aprender a nadar. Então, a mesma coisa com a nossa mente. A gente vai aprender a lidar com as rédeas da situação, sem ficar sendo um macaquinho que pula de galho em galho, que é uma outra metáfora também, de que nós, quando a gente cede a todos os impulsos mentais, a gente fica que nem um macaquinho pulando de galho em galho. Fala, não, mas aí eu reagi assim, daí outra pessoa falou isso, aí eu fiz assim. E a gente vai se deixando levar. E a gente não pode fazer isso, porque quando a gente se entrega e deixa levar, a gente fica sendo vítima das nossas emoções, tá? E aí, quando a gente começa a aprender como é que funciona tudo isso, a gente começa a ver numa outra perspectiva e começa a encontrar o lugar interno de calma, de estabilidade, né? Que é poder olhar para tudo isso, mas ao mesmo tempo conseguir estar em paz, tá? Tá podendo ter um mínimo controle da situação. Então, o primeiro passo da atenção plena, pessoal, é a atenção focada. Então, a gente sai daquelas distrações e começa a ter um foco. No caso do Mindfulness, o foco é a respiração. E por que a respiração? Porque a respiração, ela une mente e corpo. Então, ela já começa a integrar, né? Lembra que eu falei que a conexão é uma coisa muito importante na vida. A respiração conecta a mente e o corpo. Então, quando você está lá meditando, você vai se concentrar na sua respiração, você vai perceber que a sua mente vai vaguear, porque essa é a natureza da nossa mente, ela vai vaguear, e você vai trazê-la pacientemente para a sua âncora, que é a respiração. Então, ela vai devagar e você traz de volta, devagar e você traz de volta. Até depois de um tempo que você fizer isso, você vai começar a perceber que você vai devagar menos. Você vai focar com mais facilidade. E quando a sua mente estiver focada, você vai experienciar o que a gente chama de paz mental. Então, ter um lugar para focar a atenção nos serve de âncora. Essa é a nossa âncora no Mindfulness, a nossa respiração. Tem uma frase muito interessante do Rick Hanson, que ele fala o seguinte: se o cérebro é causa do sofrimento, ele pode também ser sua cura. Então, quando a gente aprende como é que o cérebro funciona e a mente, a gente também pode facilitar com que a gente se liberte do sofrimento e se conecte com aquilo que faz bem. Então, a chave aqui da questão é essa palavra aqui, é intenção. A gente tem que intencionalmente moldar o nosso cérebro, moldar a nossa questão mental, tá? Lembrando que mente e cérebro estão o tempo todo conectados. E quando a gente transforma a mente, a gente transforma o cérebro e vice-versa. Tá? Alguns mitos referentes à meditação, pessoal. Quando a gente medita, porque a meditação é uma parte do Mindfulness. Mindfulness não é só a meditação, mas a meditação é uma boa parte do Mindfulness.
Meditar, gente, não é zerar a mente, não é parar a mente, não é possível a gente querer controlar a mente, como eu já falei, mas a gente precisa aprender o seu funcionamento e também saber lidar com ela, porque ela é muito mais forte do que nós, tá? Então, aqui também eu coloquei isso daqui, ó, não adianta você brigar com a sua mente, você vai dar mais força para ela se você brigar com ela. Você precisa compreender o funcionamento dela e saber lidar de uma maneira diferente dessa daqui, tá? De briga ou de tentar controlar, porque não funciona. Quando você pratica mindfulness, você começa a perceber que os resultados, os benefícios vão além da prática da meditação em si. Você continua com os benefícios da prática para além daquela prática. Você vai para o dia a dia sentindo os efeitos da meditação, tá? E aqui eu trago um pouco das pesquisas feitas por essa psicóloga americana, né, de Harvard, a Sarah Lazar, e ela falou do seguinte, porque os programas de mindfulness, eles funcionam em 8 semanas. E o que ela conseguiu perceber é que após 8 semanas, o aprendizado e o bem-estar já apareceram como mudanças aí que o cérebro apresentou, né, com a neuroplasticidade, que a gente chama. Então, o que acontece, pessoal? Quando você começa a praticar mindfulness continuadamente, algumas partes do cérebro, por exemplo, como a ínsula, começam a se desenvolver. E a ínsula é ligada à empatia e compaixão. E outras partes do cérebro, como a amígdala, não é a amígdala aqui da garganta, é a amígdala cerebelar, elas diminuem. A amígdala é uma parte do cérebro ligada ao estresse, à reatividade. Então, quando você pratica o mindfulness, você se torna uma pessoa mais compreensiva, mais compassiva, mais paciente e menos estressada, menos reativa, tá? Então, é interessante perceber que ocorrem mudanças fisiológicas e psicológicas, e tem muitas pesquisas que mostram isso, né? Nos últimos 20 anos, as pesquisas em mindfulness cresceram bastante, comprovando todas essas mudanças físicas e psicológicas, tá? E aqui eu pergunto para vocês, né? O que vocês costumam fazer quando vocês se sentem sobrecarregados? O que vocês fazem quando a mente de vocês está a 1000 por hora? E vocês percebem que muitas vezes o estresse, ele vem do próprio pensamento, não vem da situação? A situação pode até ser difícil, mas a nossa mente, muitas vezes, ela potencializa aquela situação e a gente fica perdido nos nossos pensamentos, né? Aqui a Isabelle colocou que ler livros e escutar música, legal. Sim, exatamente. É uma ideia de você intencionalmente focar sua atenção em algo mais virtuoso do que a mente sobrecarregada, né? Muito bom. O que o mindfulness nos ajuda a perceber? Esses excessos de pensamento que vêm junto com um momento de estresse, para a gente não se vincular a eles. E aqui, pessoal, eu peguei de um livro que ele mostra que o budismo e a neurociência caminham juntos, né? Ele fala assim, o monge budista desconstrói a ideia de um ego unitário e autônomo, enquanto o neurocientista confirma que nenhuma área do cérebro assume um papel principal. O que significa isso, pessoal? Segundo o budismo, a grande causa do nosso sofrimento é a gente querer ter o que a gente chama de ego, né? O ego seria assim, o modo como eu me apresento para o mundo. Então, eu sou assim, eu penso assim, eu me visto assim, eu tenho essas características, eu sou essa pessoa. Eu acredito que eu sou assim e me defendo assim, que é o que a maioria das pessoas faz, né? E por que isso causa sofrimento? Porque a gente não está pronto. A gente está em constante transformação, mas quando eu me agarro às características que eu digo que eu sou, eu começo a querer que a vida, que está cheia de fenômenos impermanentes, seja fixa. Porque eu acredito que sou fixa, eu sou assim. Então, isso não existe. Isso é uma construção mental que a gente faz para conseguir viver, mas a gente não pode se apegar a essa imagem que a gente diz ser. Isso que o budismo traz, tá? E, além disso, a neurociência também confirma, não existe em nenhum lugar do ser humano esse ego, essa questão que a gente fala que sou eu, né? Não existe, tá? Então, aí eu trago aqui até uma reflexão, né? Essa questão de falar, essa pessoa tem um ego forte, essa pessoa é forte, né? Na verdade,
a mente que tem que ser forte, porque o ego forte é o ego flexível, é a pessoa que sabe se adaptar às situações, é a pessoa que consegue levar uma porrada e reagir bem, não é aquela pessoa fixa, aquela imagem, né, que não move um tris. Isso não existe. Quanto mais fixo num universo tão impermanente, mais frágil a pessoa é. Ela pode pousar de agressiva, pousar de forte, mas um ego forte é um ego flexível. E um ego flexível vem de uma mente forte, de uma mente bem trabalhada. Tá? Então, eu coloquei isso daqui para a gente começar a pensar o que é ser forte ou não, né? Porque trouxe essa questão da vulnerabilidade, que eu vou falar mais para frente, então, só para a gente pensar juntos. E aí, o Marcelo Dermazio e o Campaio trazem essa outra visão, que a incerteza gera estresse e sensação de perda de controle. Portanto, uma forma de mitigá-la é atribuir um sentido para nossas experiências. Então, quando a gente atribui sentido às experiências, a gente realmente se acalma, a gente cria uma historinha para aquela situação. Mas o Mindfulness, ele fala o seguinte, que para a gente se fortalecer, a gente também tem que abrir mão de ficar focado nas histórias que a gente conta, tanto para nós mesmos quanto para os outros, tá? Então, a gente é feito de histórias. Todo mundo tem suas histórias, eu fui criado desse jeito, eu nasci assim, eu cresci daquela maneira, tudo bem, faz parte. Mas a gente precisa acreditar que a gente não é isso que a gente diz que a gente é. E que isso é um processo, né? A gente tem que aceitar que o que a gente é, então? Se eu não sou isso que eu digo que eu sou. Você é uma pessoa que está em constante transformação, que está em constante ação. Então, o que você é hoje não é igual ao que você era ontem ou há uma semana atrás. Mas a gente faz questão de se apegar a algumas coisas. E isso gera sofrimento. Tá? Então, o Mindfulness, como vocês estão percebendo, ele propõe uma mudança de percepção. Ele fala que a gente precisa aprender a surfar, porque as ondas, elas estão aí, né? Algumas são mais calmas, alguns dias são de ondas mais leves, de marolinhas, alguns dias são de ondas mais pesadas. E como é que a gente faz para garantir a serenidade, então? A gente não tem que brigar com os nossos sentimentos, a gente tem que começar a trabalhar aquilo que eu falei para vocês, a aceitação tanto das nossas questões como daquilo que aparece para nós, na nossa realidade, né? Mas depois eu vou trabalhar um pouco mais o que é essa aceitação, tá? Para vocês entenderem. Vou só dar uma olhada aqui no chat que vocês escreveram aqui. Quando estou muito sobrecarregada, tento fugir para meu lugar preferido. Gelta Rônia, via YouTube. Eu costumo desenhar para relaxar e conversar um pouco. Ah, entendi. É isso mesmo, gente. A gente tem que saber quais são as atividades que nos ajudam a nos conectar de uma maneira mais saudável, é super importante, tá? O Kalel Castro, também aqui no YouTube, falou o seguinte, por isso ficamos em relacionamentos tóxicos, pois a mudança nos dá medo, a mente se acostuma à zona de conforto, exatamente, né? Então, se a gente não consegue lidar bem nem com a nossa mente, quando a gente se relaciona, então, aí são dois problemas, né, pessoal? Porque aí tem a nossa e tem a do outro. E aí a gente, muitas vezes, fica mesmo em relacionamentos tóxicos, né? E o primeiro passo para a gente não viver assim é cuidar de nós mesmos. Depois a gente consegue cuidar bem do outro, né? Muito bem. Então, o que a meditação nos ajuda a perceber? Nos ajuda a ampliar o nosso espaço mental. Quando a gente cria esse espaço mental de conforto e segurança internos, a gente tem mais habilidade para lidar com o estresse, a gente tem mais tranquilidade, porque a gente tem um suporte interno. Eu costumo dizer que antes da gente querer contar com qualquer pessoa na nossa vida, a gente tem que aprender a contar com nós mesmos, né? Então, a gente precisa ter autocompaixão e criar esse espaço interno de segurança e apoio, para depois a gente poder também contar com os outros, tá? Aí o Mathieu Ricard, né, que ele fala o seguinte, como não podemos escapar da dor, é melhor que aceitemos em vez de rejeitá-la. A dor persistirá tanto se ficarmos deprimidos, quanto se nos agarrarmos à nossa resiliência e desejo de viver. Mas, neste caso, manteremos a nossa dignidade e autoconfiança, o que faz grande diferença. Tem um ditado budista, pessoal, que fala o seguinte, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, é isso que o Mathieu está falando aqui. Não tem como você falar, eu queria viver uma vida sem nenhuma dor.
sem nada, nada. Aí você vai estar totalmente anestesiado, né? E aí também não é vida. Então, a dor faz parte da vida. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com a dor, né? Lembra que eu expliquei? A dor seria a primeira flecha que a gente leva. A primeira flechada que a gente leva, não tem jeito. Às vezes, de vez em quando, a vida vai dar umas flechadas na gente. E a gente vai sentir dor. Só que se a gente estiver cuidando de si, quando a gente sentir essa dor, a gente vai aceitar, a gente vai lidar com isso e a gente vai superar. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai se auto-martirizar com essa dor, vai ficar lá, puxa, por que foi comigo? Eu que me cuido tanto, fiquei doente assim, a pessoa ali não se cuida nem um pouco e está bem, que injusto, eu sou uma vítima mesmo, né? A gente fica nesse processo. Então, quando a gente entra nesse processo, é aí que eu falo que são as outras flechas. A gente pega aquela dor e insere mais flechas ainda. Aí dói mesmo, aí vem o sofrimento, tá? E é isso que a gente precisa evitar, o sofrimento. A dor não tem muito como, porque ela faz parte da vida. Aqui estou vendo aqui, eu choro quando lembro ainda de rejeições passadas, eu quero ficar sozinha. Sim, a rejeição, ela é algo que dói mesmo, Margarete, no corpo da gente. Ela não dói só internamente, ela dói no corpo. E a Dayana aqui falando, eu costumo estudar idiomas para relaxar, para mim funciona como uma corrida, eu esqueço dos problemas, não entendo isso, mas funciona. Estudo 14 idiomas por enquanto. Nossa, que legal. Muito bom. Vamos lá. Aqui acabei de falar, né? A gente se importa quando a gente é rejeitado, porque isso realmente dói. E o sofrimento, ele é corporificado. Então, não é só a dor psicológica, é a dor neural, física também. E aqui, ó, pessoal, explicando novamente as flechas. A primeira flecha são os tormentos físicos ou mentais, e as flechas secundárias são os efeitos mentais, que vão impactar muito o nosso psicológico. Aqui, pessoal, eu trago uma visão que eu estudei quando eu fiz a formação em coaching resiliência, né? Existe uma escala de resiliência que ela vai da intolerância à passividade. E o meio dessa escala é o equilíbrio, tá? Que a gente está chamando aqui de resiliência. A resiliência é o quê? É aquela superação que a gente tem diante de uma situação muito estressante. E por que ela seria o meio da escala? Porque quando a gente vive uma situação muito estressante com a intolerância, é quando vem aquela raiva, né? E aí a gente expõe aquela raiva, a gente grita, a gente não admite, tal, a gente fica muito grande para aquela situação. Só que ao mesmo tempo a gente está deformado para aquela situação. A gente não é tudo aquilo, mas a gente está se achando assim um grande leão, né? Por outro lado, pode ter situações que a gente se sinta muito pequenininho perto daquela situação. A gente se encolhe e fica que nem um ratinho. A gente fica triste, a gente deprime, a gente se retrai. O que essa concepção mostra? Que tanto a intolerância quanto a passividade, que são os extremos, eles nos tiram do contato com a realidade em si, com a realidade objetiva, que é o meio da escala. Quando eles te tiram daquilo, que é o que eu falei, né? Quanto mais a gente se desconecta, mais a gente adoece. Então, se a gente sai daquela situação, a gente vai dar uma resposta para aquela situação, muitas vezes deformada, muitas vezes incompatível com aquilo que é esperado de nós. Quanto mais a gente consegue estar próximo ao meio da escala, mais a gente tem aquele equilíbrio interno, a gente consegue escolher uma resposta mais favorável. A gente consegue, por exemplo, sentir a raiva ou sentir a tristeza, mas não se deixar conduzir por ela. E é isso que o Mindfulness trabalha, é isso que a resiliência trabalha, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, que nem esse exemplo que eu dei. Se você pende para um dos lados da escala, você pode se sentir muito grande para aquela situação, e às vezes você não é tudo aquilo, mas você está lá, né? Que nem essa águia se sentindo enorme perto do leão. Ou você pode se sentir um leão que é pequenininho. Quer dizer, cadê seus recursos, leão? Ele sumiu, virou um gatinho, né? Então, tanto num caso quanto no outro, você está fraco, perto do que você poderia ser, né? Quanto mais equilibrado a gente tiver, mais forte a gente é. Por isso que eu falei, o ego forte, pessoal, não é essa águia grande aqui, não. O ego forte é a pessoa que é equilibrada, que consegue sentir a realidade e reagir conforme tem que ser feito, né? E não aumentando e diminuindo o que a situação representa.
Então, o que, que o Mindfulness proporciona para a gente? Que a gente faça uma reavaliação positiva, que a gente consiga se adaptar bem àquilo que acontece com a gente. E o primeiro passo para isso é a aceitação, tá? Porque quando a gente não vive a aceitação, a gente vive outras fases que é o luto, né? Que é quando a gente nega a realidade, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica se questionando, quando a gente fica em depressão. A gente está, nesses momentos, a gente não está lidando com a realidade em si, a gente está lidando com as nossas questões, né? Então, o Mindfulness, ele te ajuda a falar assim, gente, a vida é isso aqui. Não era para ser melhor, não era para ser diferente, é isso daqui. Como é que você lida com isso sem sofrer tanto? É bem pé no chão mesmo. Então, como é que ele nos ajuda dessa maneira? Por uma avaliação metacognitiva. Nessa formação que eu fiz em MBCT, é bem conectado com a terapia cognitivo-comportamental, que nos ajuda a perceber o que acontece na nossa mente naquele momento de estresse. O que acontece? Que de uma emoção veio um pensamento, veio um impulso, né? Você vê todo o cenário mental e você não se conecta a isso, você volta e age na realidade, tá? Então, você cavalga no cavalo mental, mas você não se deixa cair. É bem legal você adestrar essa maneira selvagem que a gente tem de ser, né? Nós não fomos ensinados, nós não fomos educados a lidar com as nossas emoções. A gente vive, vai vivendo, vai fazendo formação, vai trabalhando, casando. De repente a gente olha e fala assim, nossa, eu nunca aprendi a lidar com as minhas emoções. E não mesmo, né? Por isso que a gente precisa entender que tudo isso tem que ter um ensinamento mesmo para a gente poder lidar, né? Deixa eu só ver aqui no chat. A Margarete falou, Cristina, eu mudo as coisas de lugar, tipo móveis, já mudei meu cantinho de estudos no primeira vez no mês, como se quisesse uma mudança brusca na vida. A gente faz várias coisas para tentar lidar com o sofrimento, né, pessoal? O que a gente só precisa perceber é que, assim, isso ajuda de fato, ou a gente está tentando lidar e colocando no físico, né? Porque se isso te ajuda, ok, mas precisa ver assim, o que é mais que você precisa olhar, que só mudando os móveis de lugar, às vezes pode não solucionar, né? Às vezes a gente precisa mudar de lugar as questões internas também, né? Vamos lá. Então, isso daqui também, gente, isso daqui é resiliência, a capacidade de você não reagir à ativação cerebral. Quando você está vivendo nessa total consciência do que está acontecendo com você, a gente vive o que a gente chama de equanimidade, é uma dos pilares do mindfulness. O que é equanimidade? É quando você consegue enxergar a vida toda no mesmo plano. Equanimidade vem de igual, de algo que está tudo igual, né? Então, existe um certo desencanto quando a gente vive essa equanimidade. Então, você já não sente mais tanto prazer e nem tanta dor. Só que você não está anestesiado, você está vivo. Só que você para de ser aquela pessoa super, né, revoltada com a realidade, que quer mudar o mundo, ou você também para de achar que a vida são vários prazeres, que a gente tem que sentir todos os prazeres, porque daqui a pouco a gente vai morrer, né? Tem pessoas que pensam assim. Então, quando a gente busca a equanimidade, é como se a gente falasse assim, gente, sai da superfície do oceano, que tem um monte de onda para lá e para cá, e desce para a profundidade, porque aqui vocês vão ver que tem uma serenidade acontecendo. Só que nessa serenidade, você não vai ter aqueles prazeres e borbulhas aqui de cima, só que você vai ter uma mente mais tranquila e saudável para lidar com a vida, tá? Isso é uma das grandes questões do mindfulness. E você manter essa conexão sem se desligar, sem você achar que você precisa se apagar para a vida. Pelo contrário, a gente tem que estar totalmente conectado com a vida para a gente conseguir viver essa equanimidade sem ficar se inclinando tanto para o prazer ou para a dor, né? Aqui mais algumas perguntinhas para vocês, né? Se vocês costumam ter pensamentos que fazem vocês se sentirem mal com vocês mesmos, e o que vocês já fizeram, que vocês chegaram a duvidar de vocês. Às vezes vocês podem estar sendo muito duros com vocês mesmos, isso já incomodou vocês alguma vez? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. A grande questão, pessoal, é que todo mundo já passou por isso, né? Porque a gente é criado para formar um ego para a sociedade, a gente é criado para não mostrar as nossas vulnerabilidades. Então, quando alguma coisa acontece com a gente, quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que não deu certo,
a gente se culpa, a gente se castiga, a gente julga o outro. Então, a gente vive achando que isso é o normal. Ué, todo mundo faz assim, né? Qual que é o problema? O problema é que quando a gente vive disso, a gente perde a possibilidade de ter outras respostas mais criativas que a vida pode pedir para a gente, né? Então, é muito fácil a gente se entregar para o sofrimento, para essa autopunição, para o julgamento alheio, é muito fácil, todo mundo faz isso. Mas e quando você para e, em vez de se castigar ou de julgar o outro, você começar a trabalhar com a autocompaixão e com a compaixão em relação a ele, né? O que muda quando a gente faz isso? O que muda, pessoal, é que você aprende que todo mundo sofre, que todo mundo está no mesmo barco, né? A comunicação não violenta também que eu estudei, ela trabalha muito isso. As pessoas sofrem, as pessoas têm sentimentos parecidos, as pessoas têm necessidades básicas semelhantes. Então, quando a gente sofre, parece que a gente está sozinho no mundo, só tem a gente ali. Mas espera aí, gente, todo mundo sofre. Né? Será que o meu sofrimento é maior que o do outro? Né? A gente chama o sofrimento do outro de mimimi porque não é nosso, mas o nosso realmente é muito grande. Então, é isso, essa reflexão também que eu quero fazer para vocês hoje, né? Como é que vocês lidam com o sofrimento de vocês, com os sentimentos de vocês, e o que a gente ganha quando a gente é duro com nós mesmos, né? A gente só perde com isso. Porque quando você faz um terreno seguro internamente, você tem mais recursos para enfrentar a situação. Não é mesmo? A Débora colocou aqui, porque somos criados para não mostrar nossa vulnerabilidade. Apesar de não ser, parece que vulnerabilidade é o mesmo que se humilhar, por isso nos escondemos, exatamente. Eu vou falar um pouquinho mais da vulnerabilidade mais para frente, mas é isso mesmo, a sociedade acha que quem mostra vulnerabilidade é fraco. Então, a gente tem que fingir o tempo todo que a gente é ótimo. Mas isso não é real, né? E quando a gente faz esse fingimento, a gente finge para o outro e a gente finge para a gente. E a gente não trata aquele sofrimento, ele fica ali. Aí o que acontece? Um dia a gente vê que a gente tem uma doença e não sabe por quê. Ué, a doença veio de uma dor negada lá, né? Que você não quis olhar, não quis mexer, ou enfim. E depois isso vai repercutindo. A gente vai ter que lidar com aquilo alguma hora. Se não foi naquele momento, vai ser depois. Mas a conta chega, né? Mas eu vou explicar como é que a gente lida com a nossa vulnerabilidade. A gente precisa mudar o nosso diálogo interno, pessoal. Então, a gente tem que começar a pensar, o que é o diálogo interno? São esses pensamentos da nossa mente. Como é que a gente lida com a nossa imagem corporal, por exemplo? Então, aqui eu trago uma relação de pesquisas que foram feitas com a imagem corporal de mulheres, e como é que elas trabalhavam com a questão dos fluxos negativos constantes que elas tinham em relação a elas mesmas, a autoimagem corporal, e como é que elas poderiam trocar esse fluxo negativo por um relacionamento de mais ternura e bondade. Né? Olha que coisa bonita, a gente precisa fazer isso. Deixa eu ver aqui. Aqui. A Tamires no YouTube. Cris, como vencer a procrastinação como mindfulness? Então, o mindfulness, ele ajuda muito a gente a estar presente, né? Então, ele já vai contra mesmo a procrastinação, porque se eu estou presente, enfrentando a momento, eu não vou deixar para depois, né? A procrastinação vem muito da gente começar a criar problemas em cima de algo que a gente acha que vai ser ruim. Então, a gente deixa para daqui a pouco, porque eu estou criando em cima. No mindfulness, a gente vive o presente, então a procrastinação também acaba sendo, a gente acaba lidando melhor com isso, tá? Estou respondendo bem brevemente aqui, mas acho que deu para entender. No entanto, a sociedade tende a se compadecer de quem demonstra vulnerabilidade. Depende, às vezes sim, às vezes não, né? Depende de como as pessoas lidam. Pensamentos não, mas já me julguei sim por não ter conseguido realizar um trabalho, mas depois fiz um autoexame e consegui ver de uma maneira de passar por essa barreira. Ótimo. É isso mesmo. O problema é quando a gente fica muito tempo sofrendo por algo que a gente mesmo causou, né, pessoal? Porque a gente já tem as dores das flechas primárias, quando a gente tem as outras flechas, a gente fica sofrendo. Até a gente se perdoar, às vezes foram anos, né? E isso gera muita doença mental e doenças físicas também. O que acontece quando a gente muda o nosso diálogo interno e passa a se relacionar com mais ternura e bondade? O
que vocês acham que acontece? A gente começa a trabalhar com uma mente mais gentil, mais compassiva, a gente começa a ter mais espaço interno para ter respostas mais saudáveis, mais criativas. Quando a gente faz isso, a gente também consegue ajudar os outros a serem assim, porque as pessoas, na maioria das vezes, também estão aprisionadas nas mentes perturbadas delas. Então, se você consegue fazer isso com você, se alguém está passando por uma situação difícil, você às vezes consegue, pelo menos, dar aquele espaço de conforto para aquela pessoa, né? Então, é um trabalho muito bonito, porque é um trabalho que a gente faz de dentro para fora e que a gente consegue mesmo ver que é possível sair daquela dor, daquele sofrimento e poder também ajudar o outro com isso, né? Mas é claro que é um processo muito mais nosso, vai muito mais de cada um do que esse impacto no outro, tá? Novamente, aquela frase que eu falei, né, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E como é que a meditação pode ser utilizada para lidar com a dor e mudar a sensação de desconforto? E aí eu trago essa questão para vocês, pessoal. Primeira coisa foi aquilo que eu já falei, né? Quando a gente sente uma dor, a gente tende a se isolar e acreditar que toda a dor do mundo está concentrada na gente. Mas a gente não é o único que sofre. Então, se a gente se lembrar dessa questão, de que existe muita gente sofrendo, a gente já para de, né, ficar nesse isolamento que aumenta ainda mais a nossa dor. Tá? E, enfim, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que a gente está sofrendo, e a gente tem que aceitar isso. Né? Aí a gente vai desarmando o nosso ego de achar que a gente não precisava ter sofrido, que o outro não precisava ter feito aquilo com a gente, que aquela situação não podia ter acontecido com a gente. Então, desarma. Trabalhar a aceitação é poder reconhecer que a dor é algo também complexo, né? Porque é o seguinte, pessoal, a dor, ela tem a parte fisiológica, como eu falei, por exemplo, a rejeição, ela dói no corpo e ela dói na emoção. Então, a parte fisiológica, a gente muitas vezes não tem como evitar. Mas o julgamento que a gente traz em cima da dor, ele aumenta a sensação da dor. Ele conecta ainda mais partes diferentes do nosso cérebro ligadas à dor. E aí, o que a gente perceberam com pesquisas aí com o mindfulness? Que as pessoas que praticam mindfulness, elas conseguem perceber a dor, mas diminuir a parte julgadora da mente em relação à dor. Enquanto que o outro grupo que não praticou tem a dor e tem o julgamento. Diminui a sensação física da dor, mas aumenta o julgamento. Ou seja, sofre mais do que precisava. Então, os praticantes de mindfulness, eles sentem a dor, mas ela não é insuportável. Ela faz parte. Agora, as pessoas que não praticaram, ficou insuportável por causa do julgamento em cima daquela dor, da vitimização que a gente cria em cima de um momento de dor. Tá? Olha que curioso isso, né, pessoal? Porque para a gente, dor é uma coisa só. Estou sofrendo. Tem gente que nem sabe diferenciar dor de sofrimento, mas existe diferença. Então, se existe diferença e a dor é inevitável, como é que eu posso tirar um pouco do sofrimento da minha vida? Reconhecendo que a gente é causa do nosso sofrimento. A gente também amplia o sofrimento dentro de nós, né? É bem interessante isso. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu permito que a dor e o desconforto sejam como são e não me incomodem tanto? O Mindfulness trabalha muito, uma das atitudes do Mindfulness é a curiosidade, a abertura curiosa para a vida. Eles chamam de mente de principiante, que nem uma mente de uma criança que está curiosa para entender, né? Então, eu estou sentindo uma dor, o que essa dor quer dizer de mim? Né? O que é isso? Né? Como é que eu posso olhar para essa dor sem muitos julgamentos, mas observando como é que ela se manifesta no meu corpo, o que está acontecendo? E quando eu faço todo esse processo, eu aumento o espaço mental entre o sentimento de desconforto e o desconforto em si. E aí eu começo a perceber que são coisas que não necessariamente estão presas, estão ligadas. Elas estão ligadas, mas elas não são uma coisa só, elas são separadas. Por exemplo, depois que eu estudei bastante o Mindfulness e pratiquei, quando eu vivo uma situação de estresse ou de dor, eu consigo fazer essa separação na minha mente. O que está doendo, o que está sendo estressante e o que a minha mente está criando em cima daquela situação. Como eu percebo esses dois movimentos, eu vou desapegando desse segundo,
que é a criação da minha mente, e reconheço o primeiro. Eu aceito que eu tive dor, eu aceito que eu fiquei com raiva, com tristeza, mas eu desapego dessa segunda parte aqui que cria mais sofrimento para mim. Eu falo, não, peraí, eu fico só com a primeira parte. Paciência, doeu aqui, ok, né? Mas a gente começa a desapegar dos outros problemas que a nossa mente cria, tá? Deixa eu ver aqui. A Bruna colocou aqui, o mindfulness pode funcionar com o luto, como podemos lidar? Sim, eu descrevi aqui, né, Bruna, as fases do luto, quando eu falei da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. Então, o mindfulness, ele trabalha a partir da aceitação. Ele ajuda, sim, a gente a lidar com todas as anteriores, mas ele traz a aceitação para o começo. Então, assim, você está negando aquela situação, você não quer passar por aquilo, ele já fala, começa a aceitar. Né? Então, a gente faz um luto mais curto, né? Porque, no fundo, o que o mindfulness fala? Para a gente se entregar para a vida. Essa aceitação que eu falo tanto aqui, na verdade, não é uma aceitação passiva, é assim, se entrega. Aconteceu isso, faz parte da vida, a gente tem que estar entregue, né? Então, como é que eu lido com essa entrega? Reconhecendo que tudo isso faz parte da vida e que eu não vou precisar ficar brigando, né, com as situações ou comigo mesma. Então, você vive uma aceitação plena mesmo de tudo que está acontecendo, né? E isso ajuda muito a gente não ficar preso em lutos, né? De não aceitar, de não querer, de não achar justo e tudo mais, tá? A Tamires aqui colocou, obrigada, a meditação me ajudou bastante, eu fiz mental e sono. Ai, que ótimo, muito bom, Tamires. Aqui, pessoal, voltando para aquela escala que eu comentei para vocês da resiliência, né? Então, de um lado, a gente tem a intolerância ou um confronto irracional com a situação. Do outro lado, a gente vive, por exemplo, a passividade ou resignação, que é aquele encolhimento. E o meio aí da escala seria a resiliência ou a aceitação da realidade. Então, é isso, gente, a realidade é o que é, ela não deveria ser de outra maneira e tudo está certo como está. Esse é um outro ditado budista que eu gosto muito. Tudo está certo como está. Isso dá uma paz, né? Porque a gente às vezes fica, mas podia não estar acontecendo, né? Mas por que foi acontecer isso? Mas por que com aquela pessoa? A gente fica preso em perguntas que, na verdade, a realidade é o que é, tá? E tudo está certo como está. Eu falo muito do budismo, pessoal, porque eu estudei um tempo. Eu gosto muito dessa filosofia. E o mindfulness, ele surgiu do budismo. Então, para mim, fez muito sentido, porque foi se encaixando, né? E agora, com o mindfulness, o budismo e a neurociência se integraram, então tem todo um respaldo científico para dizer que realmente é assim, né? Faz sentido tudo isso. Praticar mindfulness quando não estiver em depressão para reduzir as chances de recaída, sim. Aqui é o seguinte, né, pessoal? Quando você está numa crise de depressão, não é que você não pode praticar o mindfulness, você pode praticar o mindfulness sempre, mas é mais difícil você lidar com a sua mente quando ela está em crise, né? Quando ela está com muito sofrimento, que é o caso da depressão, das crises de ansiedade. Então, quando você aprende a praticar o mindfulness, o treino mental, quando vier a depressão, você meio que já está com o seu airbag interno pronto, é só acionar. Agora, se você já está com depressão, às vezes você não consegue fazer isso, essas coisas todas que eu estou falando aqui, de separar o sofrimento, a dor do sofrimento, o pensamento inicial dos outros pensamentos. Toda essa psicoeducação que a gente ensina é bem mais fácil de você entender quando você não está mal. Quando você está mal, às vezes a pessoa precisa de um outro tipo de acolhimento, tá? Por isso que o mindfulness não substitui as terapias e nem as medicações, mas ele ajuda bastante. Tá? No momento adequado, a prática da atenção plena ajuda a interromper o pensamento constante na perda, com o importante efeito de impedir a transformação de tristeza em depressão, exatamente, tá? Então, o que o mindfulness nos ajuda, como ele nos conecta com a realidade, a gente para de descer naquela espiral descendente, naquela espiral que nos leva para o fundo do poço, né, das doenças mentais, a gente sai mais rápido. A gente fala, opa, a minha mente está adoecendo, eu preciso me reconectar com a realidade, e aí a gente se agarra e a gente para de deixar fazer esse movimento aí de areia movediça, de espiral descendente e de ir para o fundo do poço, né? Por isso que os programas de mindfulness, eles ajudam muito nas prevenções de recaída de depressão, né? Eles são muito bons.
Decidir que, ao invés de fugir, você vai observar o ataque de pânico começar e terminar. Também não é uma coisa fácil, mas olha que interessante, né? Como você sabe que a nossa mente tem estados mentais, um ataque de pânico nada mais é também do que um estado mental. Você entra num ataque de pânico, daqui a pouco ele vai acabar. Então, em vez de você fugir dele ou ficar racionalizando, observa o ataque de pânico começar e terminar. E aí você vai começar a entender também uma das grandes lições do Mindfulness, né? Que é a impermanência de todos os fenômenos. Tudo tem começo, meio e fim, né? Os nossos estados mentais, eles também acabam, as nossas doenças mentais também acabam. E aí você tem que começar a substituir o diálogo interno negativo, de ai, que horrível, por que eu estou passando por isso, por um diálogo interno mais saudável, mais positivo, porque aquilo vai passar. Aquilo é um estado mental, aquilo vai passar. Tente respirar o mais naturalmente possível. Então, aqui, novamente, no Mindfulness, a gente não controla a respiração, a gente só observa a nossa respiração. Ela está tudo bem, está tudo certo como está, a gente não precisa corrigir nada. Está tudo certo como está, tá? E lembre-se de que, muito provavelmente, o que você esteja sentindo só seja percebido por você mesmo. Aquilo só existe para você. Essa era uma frase que meu pai me dizia muito quando eu estava em crise, né? Ele falava assim, isso só está acontecendo dentro da sua cabeça. Eu imagino, não sei o quê, né? Ficava toda... E é verdade. E quando a gente toma consciência de que aquela crise só está passando dentro da nossa cabeça, a gente questiona o quão real é tudo aquilo que está passando na nossa cabeça. Aquilo, será que é tão real assim? Ou a gente está criando histórias em cima de um acontecimento? Tá? E aqui, essa frase que eu coloquei, né? A importância de tolerar as emoções e reconhecer que a mente é capaz de criar histórias sem fim, mas que as sensações físicas vêm e vão. Então, novamente, aqui, pessoal, o Mindfulness, ele não valoriza que a gente fique criando histórias mentais, porque essas histórias, elas são eternas, elas são criadas pela nossa mente, a gente fica criando sentidos para tudo que a gente vive, e criando o sentido do eu, né? Eu passei por isso, eu sou assim, eu vivi, e o Mindfulness, ele vai no sentido oposto, ele fala assim, desapega desse eu, desapega dessas histórias mentais e volta para o presente, ancora aqui na realidade, tá? E assim como, quando você lembra que as sensações físicas são estados mentais e elas vêm e vão, daqui a pouco seu ataque de pânico vai passar e vai ficar tudo bem. Agora veio a questão da vulnerabilidade, que eu falei para vocês que eu ia trazer, tá? Quando eu penso em vulnerabilidade, eu lembro da Brené Brown, que é essa psicóloga americana, gosto muito dos livros dela, já li vários. Ela tem alguns vídeos no TEDx também. E ela fala o seguinte, que a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. Por que isso, pessoal? Porque às vezes, como eu falei lá no começo, né, tem pessoas que passam uma confiança artificial, assim, de que nada abala aquela pessoa, que não é verdade, muitas vezes, né? E a gente, às vezes, fica querendo ser assim, né? Eu quero estar sempre bem, sempre plena. Mas o que seria uma real confiança? É o que ela chama de uma confiança tranquila. É quando a gente se desprende das nossas narrativas internas e vive o que eu chamei agora dessa entrega, dessa experimentação das vulnerabilidades. Porque quando a gente se entrega para a vida, a gente sabe que não é porque vai dar tudo certo. A gente se entrega porque a vida é uma entrega constante, tá? Então, não tem como eu acreditar que vai dar tudo certo, mas eu posso acreditar na minha entrega e ficar vivendo disso. E não ficar vivendo das histórias que eu criei na minha mente. Porque é confortável a gente ficar lá e eu não faço isso porque eu nunca fiz e tal, mas quando a gente vive a entrega, a gente vive ao mesmo tempo a nossa vulnerabilidade e a nossa coragem, porque a coragem, o significado da palavra coragem é agir com o coração. Então, quando eu falo dessa entrega, é uma entrega que você confia na vida, você vai e se entrega. Então, você sai daquele ego todo perfeitinho, né, que se diz confiante, e se joga. E com isso, você tem que ter muita coragem. Por isso que a vulnerabilidade anda junto com a coragem, essa visão da vulnerabilidade, né, dessa entrega real para a vida. Se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. E se você mesmo quiser ser feliz, pratique a compaixão. Dalai Lama fala, né? Então, por que isso, pessoal? Porque, novamente, né, a compaixão vem da palavra compate, que significa sofrer com. E a compaixão é o desejo de que todos os seres sejam felizes.
Então, é a gente perceber que a gente não está separado. Essa visão do ego de que eu sou uma pessoa que acabo aqui, o outro está lá, eu não me misturo, isso não existe. Nós somos todos seres humanos, padecemos das mesmas doenças, temos as mesmas paixões, os mesmos sonhos. E quando a gente se conecta com a compaixão e com a autocompaixão, a gente vive a real conexão que é a vida, tá? E isso é felicidade, e isso é estar vivo. O resto são prazeres que são, né, estáveis, que a gente vai atrás de um prazer aqui, um prazer ali. O resto é sofrimento que a nossa mente mesma cria, né? Então, por exemplo, eu coloquei essa foto da pandemia, que foi quando a gente mais viu que todo mundo estava no mesmo barco, né? Que todo mundo estava sofrendo ali e queria ter um abraço e não podia dar um abraço, né? Então, quando a gente começou a voltar a poder se abraçar, é como se a gente tivesse chegado no mesmo lugar. É como se a gente tivesse falado, agora eu entendo a sua dor, porque eu também, né, todo mundo na pandemia perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu alguém, então é como se a gente tivesse voltado para esse lugar de reconhecer que estamos todos no mesmo barco, né? E a compaixão, ela nos conecta porque ela nos remete à nossa vulnerabilidade, ao mesmo tempo que nos move pela bondade, tá? Então, assim, por não suportar o fato de ver o outro sofrer, eu me entrego pela bondade e me conecto com ele. Essa é a ideia da compaixão, tá? Deixa eu só ver aqui o chat, pessoal. Aqui. Ah, tá. O pessoal está querendo entrar aqui no chat, tá? Achei que era alguma coisa. Tem o transtorno de bipolaridade com depressão maior. O mindfulness pode ajudar nas variações? Sim, Jonas. Se você não tiver em crise, vale muito a pena você entrar num programa de mindfulness, sim. Ajuda bastante, tá? Tá, então, ok. Técnicas para aceitar a realidade. Então, vamos lá. Como é que eu falei tanto dessa questão de aceitar a realidade? Como é que a gente entende isso? Primeiro, diferenciador de sofrimento. Flecha primária de flechas secundárias. A flecha primária é inevitável. As flechas secundárias são opcionais. Então, quando você perceber que você está criando flechas secundárias para si mesmo, para com isso. Fica só na primária, tá? Aceitar a realidade da dor. Gente, por mais que ninguém goste de dor, de sofrer, isso faz parte da vida. A gente precisa aceitar. E o que eu estou chamando de dor? Perder alguém querido, perder um emprego que você precisava muito, não conseguir algo que você queria muito. Tudo isso, né, dói, mas a gente tem que saber aceitar que isso faz parte da vida. Identificar os momentos de resistência e controle. A gente tenta controlar a vida ou resistir, mas isso não é bom, né? A gente tem que aceitar que, tudo bem, faz parte também a gente ter as nossas reações, mas quanto menos reativos nós formos, melhor a nossa vida, tá? Então, não queira controlar a si mesmo, a nossa mente, a vida, porque não dá certo. Conhecer modelos de enfrentamento e o que não pode ser mudado, né? Tem uma sabedoria muito grande que é a gente também poder aceitar aquilo que não pode ser mudado. Quando a gente briga com aquilo que não pode ser mudado, a gente está brigando à toa. Brigar com a morte, por exemplo. Não quero morrer, não quero... Gente, mas isso não vai ser mudado, isso vai acontecer. Tá? Reconhecer os limites e as dificuldades de aceitação. Por mais que pareça muito simples falar em aceitação, não é fácil, porque a gente não foi também educado a aceitar as coisas como elas são. A gente fez exatamente o contrário, né? A gente quer que as coisas sejam como a gente gostaria que fosse. E aí aquilo que não sai do jeito que a gente gostaria que fosse, a gente não quer aceitar. Então, trabalhar esse desapego do eu, do ego, que eu falei aqui, e reconhecer os limites que isso tem, é uma sabedoria, é um processo, tá? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho do meio, né? Aí eu trago essa frase aqui do John Lennon: a vida é aquilo que acontece quando pensamos em outra coisa. Novamente, gente, não fiquem nos emaranhados das histórias que a nossa mente conta, porque a vida está acontecendo enquanto você fica aí pensando sobre ela. Aceitar significa fazermos todo o possível para mudar a situação, porém assumindo que a realidade é como é, sem resistir. Essa definição de aceitação aqui, do Marcelo Dermazio e do Campaio, é porque para quebrar essa ideia de uma aceitação passiva, de uma resignação, tá?
A aceitação do mindfulness, pessoal, é você realmente estar entregue para a situação, mas aceitando a realidade como ela se apresenta, sem querer ficar brigando com ela, tá? Mas é ativa, é uma aceitação ativa. E agora a gente vai chegando no final da palestra. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que foi ter participado, o que acrescentou, o que faltou, se você indicaria para alguém. E se você tem ainda alguma coisa que você procura que eu possa te ajudar nesse processo, tá? Aqui são os meus contatos, novamente meu site, meu e-mail, meu WhatsApp, meu LinkedIn, meu Instagram, tá bom, pessoal? Então, só um minuto. Quem ainda não preencheu lá o questionário, agora é o momento. E eu abro para perguntas. Muito obrigada. Aqui, ó, o formulário, o Francisco está disponibilizando. Nossa, agora... A Monique aqui agradeceu, falou que foi muito esclarecedora. Obrigada. Fiquei com mais vontade de fazer seu curso de Mindfulness. Obrigada, Maíra. Esse ano eu vou fazer cursos institucionais, viu, pessoal? Mas o ano que vem eu pretendo abrir para pessoas físicas novamente. O Paulo e a Aline colocaram uma excelente aula. Cristina, obrigada. A Solange, muito obrigada, Cristina. No YouTube, excelente aula, parabéns, o Vitor. Obrigada, Vitor. Ana Paula também. Então, pessoal, é o seguinte, a Isabelle, amor, obrigada, Isabelle. Eu tentei juntar aqui muitas das coisas que eu estudei e mobilizar vocês para essa questão do mindfulness relacionado ao autocuidado, para a gente poder lidar com a nossa vulnerabilidade e se fortalecer a partir dela, né? Repensando que vulnerabilidade não precisa ser escondida, não é o oposto da fortaleza, a fortaleza está na própria vulnerabilidade, mas a gente tem que saber lidar com isso com sabedoria, né? E que o mindfulness está aí para isso, tá, pessoal? Porque, voltando para o comecinho da palestra, no mindfulness, nada está errado com a gente não tem que se consertar em nada, a gente só precisa rever o olhar que a gente está dando para as coisas. Então, acho que isso é muito confortável, né, escutar isso, porque a gente sempre acha que a gente está errado, que a gente fez tudo errado, e, na verdade, não. A gente só precisa rever esse olhar, esse filtro que a gente deu para a vida e poder olhar com outros olhos, né? Porque, novamente, não é o controle das situações, não é o controle de nada, é só a gente poder ter a clareza das coisas, como elas realmente são, e saber navegar nessa onda aí que é a vida. Tá bom? Muito obrigada, então, pessoal. Agradeço novamente, então, ao Antônio, da Faculdade St. Leo, ao Francisco Pedreira, que está organizando aqui a palestra, o pessoal daqui do Zoom e do YouTube. Gostei muito de poder preparar essa palestra e de ouvir vocês e ler vocês aqui e ver que, de alguma maneira, eu contribuí para que vocês pudessem se fortalecer a partir de quem vocês realmente são. Tá bom? E é isso, pessoal. Não esqueçam de preencher, então, o questionário para receber o certificado. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite.